Em 11 minutos, nós temos nas empresas, se você pensar nos gestores, eles sempre, claro, querem uma empresa mais eficiente, mais competente, com maior capacidade de rendimento, com maior lucratividade, e querem ter funcionários que sejam, para eles, ideais, que gerem na produção e no trabalho satisfação. Mas até que ponto e até onde as dificuldades que as empresas atravessam está nos líderes como principal fator. Será? Vamos conversar agora com Cláudio Chibante. Ele é graduado em processos gerenciais, é empresário no setor de RH, treinador comportamental, mentor de líderes, e ele está aqui com a gente. Cláudio, bom dia, obrigado por aceitar o convite. Olá, Gilson, ótimo dia, tudo bem contigo, campeão? Tudo jóia. E lembrando aos nossos ouvintes que nós estamos em rede com o Facebook, com o YouTube, com o Twitter e também, é claro, no Dial. Claudio, a gente sempre ouve falar assim, você vai conversar com líderes, você que é um cara dessa área, sempre tem líderes que falam assim, eu quero melhorar minha equipe, meu time, preciso aumentar minhas vendas, preciso ter mais produtividade, meu pessoal não está produzindo direito e tal. Você chegou a olhar e falou assim, tá, tudo bem, mas será que o problema é o pessoal, os liderados ou é o líder, Cláudio? 99% é o líder, né? O CEO da empresa, porque é tipo efeito cascata, Gilson, tem que vir de cima para baixo. Se você está reclamando da parte, da base da pirâmide aí da sua empresa, é porque algum problema tu está com dificuldade de você resolver com você mesmo, para você resolver com os seus líderes, para os seus líderes, assim, como uma cadeia, né? E resolvendo para baixo com os outros colaboradores de um cargo menor, fazendo com que essa sincronia, esse sincronismo, como se fosse uma engrenagem de um relógio, funcionasse melhor. Faz sentido para você, Gilson? Sim, aí no caso, o líder é praticamente um motor, vamos dizer assim, ele é o cara que vai dar, tá, vamos colocar aí, na orquestra ele é o maestro, e se ele bobear no que ele faz, a coisa sai do tom, é isso? Isso, ele tem que ter uma visão muito uma visão muito inspiradora, né? Ser um visionário nessa área. Ele tem que entender, inclusive, de processos comportamentais, né? Hoje a gente utiliza muito a inteligência emocional para poder fazer com que um líder comece a ter o primeiro passo de melhorar os seus liderados. Porque cada um está parecendo que está numa ilha, né? Depois da pandemia, todo mundo se afastou. E com as redes sociais, ficou mais complicado ter esse tipo de interação, desse relacionamento entre as pessoas. Então, se o líder não tiver hoje um acompanhamento, uma consultoria, treinamentos periódicos para ver quem ele tem que mandar embora, quem ele tem que melhorar, quem que ele tem que treinar, a empresa dele sempre vai estar se arrastando, estagnada, parada, não em desenvolvimento, em crescimento. Isso tudo, Gilson, só para você ter uma ideia, está focado diretamente na lucratividade da empresa. Eu imagino por uma coisa, Cláudio, isso eu já presenciei em várias empresas, já conheci vários empresários que reclamaram disso. Eles falavam assim, a minha empresa tem uma rotatividade muito grande, eu não entendo, as pessoas entram, ficam alguns meses, às vezes no máximo um ano e vão embora. Aí eu estava perguntando para um deles, falei assim, mas são pessoas que te fazem falta? Eu falei assim, fazem porque alguns deles que eu penso que vão ficar, que eu até gosto do trabalho e tal, vai embora. E às vezes tem alguns que ficam 2, 3 meses, desanimam, começam bem, e aí começam a ter pouca produtividade e eu acabo dispensando. A gente não sabe reter talento, Cláudio. O líder de vez em quando perde alguém muito bom por não saber identificar esses caras dentro da empresa, essas pessoas dentro da empresa? Com certeza, Gilson. O que você falou é primordial dentro das empresas. Isso tudo está relacionado com o comportamento. Então, se fosse colocar numa pirâmide, por exemplo, vamos colocar o primeiro nível é o ambiente. Qual o ambiente de trabalho está sendo colocado ali para esses colaboradores? Eles estão se sentindo bem naquele ambiente de trabalho? As pessoas estão se comunicando entre elas para poder gerir melhor tudo aquilo que eles têm que produzir? O ambiente está bom? Aí vem para a segunda base, que é o comportamento. Quais os comportamentos o líder está tendo com seus liderados? Se ele está conversando com eles, se ele está tendo feedback, pegando feedback também de melhoria para a empresa. O feedback para a empresa também é muito importante.
esse vai e vem, entendeu? De informações, de comunicação. A terceira é, claro, fazendo com que esses colaboradores tenham treinamentos, vai aumentar a capacidade e as habilidades deles. E aumentando a capacidade e a habilidade, você começa a dar o quê? Motivação. Você começa a dar o quê? Pertencimento a esses colaboradores. E aí é fundamental para um líder entender o que são crenças limitantes, quais os valores estão por trás daquele ser humano, quais os valores ele tem da vida, quais são os objetivos dele, qual é o sonho do seu colaborador, sabe? Buscar essa informação com ele para entender quais são as crenças que limitam ele de ter mais capacidade, de ter bons comportamentos e de fazer aquele ambiente de trabalho dele a segunda casa dele, um ambiente gostoso de trabalhar. Você está vendo que é um vai e vem? Agora, vou colocar alguns ingredientes na nossa conversa, um pouco das experiências que a gente tem por aí. Você tem líderes que gostariam que a empresa funcionasse, como você nos colocou, tivesse um bom ambiente de trabalho, as pessoas se comunicassem, né? E tivesse uma capacidade de articulação muito boa. Agora, existem outros lados também, que você tem, às vezes, líderes que são o avesso do que eles gostariam. A coisa engraçada, eles falam assim, não, eu queria que tivesse interação, comunicação, mas ele mesmo não se comunica. Muitas vezes ele vai cobrar uma coisa que ele não explicou e não ensinou. E tem alguns que são engraçados. Eles querem pessoas mais educadas na empresa, que respeite, por exemplo, questões de gênero, que respeite as diferenças dentro da empresa. Mas ele mesmo, de vez em quando, faz uma piadinha chocosa. Ele mesmo vai lá e coloca uma frasezinha meio preconceituosa. Vai falar da vida pessoal, coloca algum conceito que vai contra, às vezes, as pessoas na empresa. Tem líder que não percebe que nesses mínimos detalhes a coisa complica, que o bom ambiente parte também de você respeitar os seres humanos. Como é que funciona isso, Cláudio? Por isso que quando eu falei do líder ter a consciência, aumentar e expandir a consciência do que é cada ser humano, cada perfil de ser humano, é isso. Tem aquele cara também, Gilson, que vai só dar porrada, né? O autoritário ali que só pega firme com os seus colaboradores. E, às vezes, você tem que ter o jogo de cintura. Esse negócio que você falou de soltar frases, vai minando a empresa, vai minando os colaboradores. Eles têm um intuito de até produzir mais, só que o cara vai lá e derruba essa emoção. E tudo está ligado à emoção da pessoa. Como ela passou o dia anterior na casa dela, né? Quando ela passou o dia, como é que ela estava no dia anterior na casa dela? Ela estava bem com a família dela? Ela chegou bem no trabalho? E aí você faz uma piadinha. Essa piadinha acaba de destruir. Afundar a pessoa de vez, né? Afundar de vez. Ainda mais porque a piadinha é do líder, né, Cláudio? Isso que é complicado, do cara mais importante da empresa, a piadinha. Às vezes o líder ele tem que ficar mais em silêncio, às vezes. Sabe? Ouvir mais o que está se passando. Entender mais, buscar mais um mapa das pessoas, entender mais como é que funciona cada ser humano que está do lado dela. Se ela quer fazer uma boa liderança, ela tem que entender cada um que está do lado dela. E entender se essas pessoas estão realmente vestindo e querem crescer junto com a empresa. E aí também tem aquele plano de carreira. Como eu vou fazer com que essas pessoas tenham sonhos de crescer dentro da minha empresa? E é fundamental. Eu escuto falar muito, você vai dar até risada disso aí. Mas eu treino, gasto dinheiro. Já ouvi isso muito. Os meus colaboradores. Exatamente. Não, você não está gastando dinheiro. Você tem que entregar informação. Se você quer um bom trabalho dentro da sua empresa, você tem que informar, comunicar com mais assertividade todos os processos que ela tem que fazer. Não é quebrado, é inteiro. Não pode ser uma coisa quebrada, é inteiro. Um líder ele tem que fazer treinamentos para ele primeiro. Para ser um grande líder, ele tem que fazer treinamento de comportamento. Quais são os meus comportamentos que as pessoas menos gostam? Eu tenho que melhorar isso? Então eu vou buscar quais foram os problemas que eu tive lá no passado que me resultam nesse resultado, que me levam a esse resultado. Agora, Cláudio, você sabe que tem líder, você tem experiência nisso, você tem N pessoas com quem você trabalhou nisso, que é assim, a pessoa quer mudar, né? Contrata lá uma consultoria, contrata treinadores, fala, eu quero mudar, eu quero fazer uma empresa ser diferente. E aí, na hora que você orienta a necessidade de mudança,
O líder não é o primeiro que resiste a mudar, que de repente ele já não quer mais. Aí ele fala assim, pô, não, aí não, muda os meus funcionários, muda todo mundo aqui, mas eu não. É a mesma coisa falar assim: vem trabalhar aqui comigo, muda Isso. todo mundo, mas eu não vou mudar. Ó, tem situações que a gente fez um excelente trabalho, né, com a empresa, um excelente trabalho, estava tudo redondinho. O cara foi lá, na primeira semana, já começou a gritar com um, falar do outro. Aí os Destruir próprios tudo. colaboradores falam assim: cara, para que ele paga treinamento? O treinamento que a gente foi maravilhoso, mas eu vou pegar esse treinamento só para mim. Porque para dentro da empresa dele, o que ele está falando não é congruente. O que ele está querendo ensinar para nós não é congruente com o que ele faz aqui dentro da empresa. E isso impacta, isso destrói a emoção da pessoa. E está tudo envolvido. Ai, Cláudio, você é amor? Não. Eu tenho amor no coração, mas nos treinamentos a gente faz com amor para a pessoa acessar as emoções dela. Porque é isso. Por exemplo, ó, você chega para trabalhar na sua empresa, e aí você chega, tem um monte de gente com aquela cara feia, né? Que eu não vou falar aqui, com aquela cara feia. Climão, climão. Climão, o pessoal fala. Tomou um limãozinho azedo. Você fala, meu, eu chego com mau alto astral e o pessoal tá tudo derrubado, tudo apagado. Apagado, Gilson. Pode-se falar que é apagado. Os caras não conseguem trabalhar porque estão apagados e o dono continua apagando eles, jogando balde de água fria em cima deles. E aí a gente faz todo um trabalho emocional, traz o racional, porque o emocional é o que nos comanda, o emocional é o que é o nosso resultado da nossa vida. A gente tem que trabalhar a parte emocional, que é o pessoal, para trabalhar a parte profissional, com coach, programação neurolinguística, vários exercícios. Aí a gente faz tudo isso. Aí o líder vai lá na primeira semana, continua agindo como ele agia antes. Isso Agora, é primordial, Gilson. Você é um mestre, hein, Gilson? Agora eu vou te dar a última pergunta para a gente fechar nossa conversa, que é uma coisa que a gente chegou a conversar esse tempo. Reter talentos. Como é que eu vou descobrir talento dentro de uma empresa? Porque assim, a gente tem uma empresa que tem lá, vamos supor, 40, 50, 100 funcionários. Claro que a gente tem desempenhos diferentes, pessoas são diferentes, pessoas têm propostas e interesses diferentes, pessoas têm formas, inclusive, de se relacionar de maneira diferente. A empresa tem suas propostas, seus interesses, a empresa também tem seus objetivos. E você tem aquele corpo de funcionários que está ali cotidianamente se relacionando, cada um deles com uma perspectiva de futuro, de vida, de carreira. E a empresa olha para alguns deles e fala, poxa, né, eu queria às vezes pessoas que me ajudassem com novos projetos. Tem um ou outro, né, aquele funcionário eu acho bacana, eu gostaria muito de incentivar para que ele ficasse, para que ela ficasse. Tá? Como é que a gente retém talento? Como é que a gente reconhece alguém que é bom e a gente fala, pô, eu vou fazer esse cara se casar comigo e ficar na empresa e a gente criar projetos juntos para montar uma carreira positiva para ele e o resultado para a empresa. Como é que eu faço isso? 3 passos. Essa pergunta é maravilhosa. 3 passos. Primeiro, para tu saber se tu vai conseguir reter o talento, você tem que entender qual que é o sonho dessa pessoa. Para entender se ela está fechada contigo ou não. Então, não adianta você ver que o cara é um bom profissional naquela área ali, seja ele contador, seja ele veterinário, não interessa. Um dentista que trabalha numa clínica. Faz bem o que faz. Faz bem o que faz. Qual é o sonho dele? O meu sonho é montar minha própria empresa. Não, tudo bem. Quando é que tu pretende montar essa empresa? Quando eu tiver todas as capacidades e habilidades. Então, eu vou te fazer uma proposta. Se ao longo de 2 anos eu te der todas as capacidades e habilidades para você, todas essas informações, para você construir a sua empresa, para você ter o seu sonho, você fica junto comigo e ajuda eu a liderar todas essas pessoas? Sabe, entender qual que é a missão desse cara, dessa pessoa, desse ser humano. E, às vezes, com tanta empolgação, ele pode mudar o sonho dele. Ele pode falar assim, cara, eu estou indo tão bem contigo aqui, eu gosto tanto de trabalhar contigo, que vai protelando esse sonho. E tu consegue reter o cara. Você pode até ter um sócio depois, né? Alguém que você pode oferecer uma expansão da empresa. Esse é o terceiro passo, entender o sonho, a missão,
e se realmente ele quer montar, quem sabe pode ser um trabalho paralelo ao seu, que tu também já queria montar, e ele ser teu sócio, um braço direito teu, nem que você entre com a grana. Ó, eu vou entrar com a grana aqui, 60%, e você entra com o seu trabalho 40%, e nós vamos fazer dessa tua missão, desse teu sonho, uma parte de lucratividade, inclusive para mim. Então, tudo que eu investi no cara, a princípio, pode se tornar se eu souber lidar com essa pessoa. Se eu souber lidar com as emoções dessa pessoa. Cláudio, muito obrigado por essa conversa. Até o próximo encontro. Valeu aí o papo. Obrigado aí pelos seus esclarecimentos. Gratidão, um ótimo final de semana para você e espero estar logo junto com você. Estou te aguardando aqui para vir fazer um podcast comigo, hein, Gilson? A gente conversa aí, com certeza. Obrigado, um abraço. Conversei com o Cláudio Gibante, ele é graduado em processos gerenciais, empresário do setor de RH, treinador de comportamentos e mentor de líderes. Falou um pouco sobre o papel do líder, fundamental para o desenvolvimento de uma empresa, e também como que a gente pode ter dentro de uma empresa respostas. E às vezes o problema é o líder. Tá? 11